No episódio de hoje, vamos conversar com o Superintendente Estadual da Pessoa com Deficiência, Marcos Gervásio. Nesse bate-papo, vamos buscar compreender o panorama da pessoa com deficiência no estado de Pernambuco e em Caruaru e discutir sobre as barreiras, desafios e conquistas dos últimos anos. Bora lá? Olá, pessoal. Sou a professora Rosemary Pichler. Sou uma mulher de pele clara, tenho olhos claros também, cabelos loiros curtos. Hoje eu estou usando uma blusa branca de renda e um casaquinho na cor vermelha. Olá pessoal, sou a professora Marcela Bezerra, sou mulher de pele clara, cabelos médios, claros também, olhos claros. Tô usando uma blusa preta e um casaquinho cinza também por cima. E esse é o Inclusive, seu podcast sobre design e inclusão, produzido pelo Laboratório de Design Inclusivo da Universidade Federal de Pernambuco. No bate-papo de hoje, vamos buscar compreender o panorama da pessoa com deficiência no estado de Pernambuco, em Caruaru, discutindo as principais barreiras, desafios e o que ainda temos a avançar, né? O que já avançamos e ainda temos a avançar. Para esse bate-papo de hoje, temos a presença de Marcos Gervásio, desculpa, que é psicanalista clínico, consultor em acessibilidade, é superintendente estadual de apoio à pessoa com deficiência de Pernambuco e é também conselheiro estadual da pessoa com deficiência. Então, seja muito bem-vindo, Marcos. Olá, Pode se apresentar. professoras. Obrigado pelo convite e agradecer à professora Rose, professora Marcela. Agradecer também ao pessoal da técnica que super acolhe, Ítalo e Jobson. Obrigado mesmo. Então, iniciando com a autodescrição, né? Sou um homem de pele clara, 1,85 m, calvo, sobrancelhas grossas, uso barba. Estou com a camisa de manga longa, cor creme? Isso. Creme. Creme com uns flocos cinzas, é Cinza. isso? Isso. Cintos, calça e sapatos pretos para a comunidade surda, meu sinal. E aí fui perguntando, gente, as professoras se batia a autodescrição, porque eu sou pessoa com deficiência visual. Mas desde já, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar com vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre inclusão, acessibilidade, desafios, conquistas, enfim. Exatamente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, né, Marcos? E acho que para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, né? Assim, de modo bem geral mesmo, como você avalia a inclusão da pessoa com deficiência atualmente? Olha, pergunta bem ampla, né? Bem ampla. Mas veja, eu entendo como degraus, né? A gente alcançou algumas conquistas e conquistas bem importantes a partir da Constituinte de 88, quando passa a visualizar a pessoa com deficiência como um sujeito de direito. Isso se fortalece em 2015. Olha que eu estou fazendo um pulo, um salto temporal incrível, mas a partir da Lei Brasileira de Inclusão, que aí sim passa a pensar a pessoa com deficiência como sujeito de direitos e deveres, e aí todo um arcabouço que vem cobrir esses direitos. E a própria vivência, não é? A gente percebe que a vivência é que vai fazendo com que a coisa venha a se tornar efetiva, por meio dos municípios, por meio dos bairros, por meio daquela vivência com os vizinhos. Então hoje eu percebo que que o diálogo sobre a pessoa com deficiência, a participação da pessoa com deficiência hoje é bem mais forte do que há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Uhum. É verdade, a gente observa muito isso, né? Eu lembro uma vez, quando eu era menor ainda, né, em casa, e conversando com meu pai, assim, e aí eu levantei algumas questões, assim, sabe? Tipo, a gente não vê pessoas com deficiência na rua, né? E aí meu pai comentou assim, não, mas é porque não tem, não tem pessoa. Eu falei, como assim? Não, não, né? E é porque justamente não tem esse acesso, né? Não tem essa possibilidade de estar
na época, né? Agora a gente já conseguiu avançar bastante, né? Nessas questões, assim, eu acho que de acessibilidade e tal. Uhum. Eu lembro muito também da minha infância, sabe? Quando eu paro para pensar, o início da década de 90, quando eu estava ali no início do ensino fundamental, quando eu paro para pensar nos meus amigos de sala de aula com deficiência, eu vou me lembrar de um e só, Uhum. né? É verdade. Então eu acredito que isso seja a realidade de tantas e tantas pessoas na década de 90. Já Sim. hoje é difícil você conhecer um estudante que não tenha um colega na sala de aula com deficiência, Uhum. né? Então, isso é fruto de lutas e de Sim. conquistas e que permite com que a pessoa com deficiência esteja onde queira estar, em Exato. especial na sala de aula. Diminuindo a segregação, É né? Que é isso. aquela questão de salas exclusivas. Então, hoje em dia, a gente tenta trazer para dentro da sala exatamente como na comunidade. A gente ter esse olhar igual para todo mundo. É isso. Exatamente. A gente sabe que os últimos dados do IBGE, né? Eu acho que a gente estava ansioso já, né? Pelos dados do IBGE, a gente sempre fica ansioso. Porque embasa para a gente, que é da área da ciência, né? Para a gente embasa muitas das ações que a gente vai fazer, né? Então, os dados que vêm do IBGE, para a gente tem também essa importância, né? Sim. É, de direcionar, né? Muitas das ações, enfim. E a gente viu que nesses últimos dados, né? Novamente o Nordeste é uma das regiões com maior número, né, de pessoas com deficiência, e Recife é a capital, né, do Brasil com o maior número de pessoas com deficiência. Como você vê a inclusão caminhando dentro do Estado, assim? Você vê que o Estado tem essa preocupação, é, esses dados abriram, né, trouxeram um alerta, como você identifica isso, assim? Olha, falar especificamente dos dados do IBGE, eu tenho que dizer para vocês que eu tenho mais sede de detalhamento, né? Porque o censo do IBGE de 2010 apontava que o Brasil tinha cerca de 46 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Uhum, 2 milhões e 400 mil pernambucanos com algum tipo de deficiência. Já que estamos em Caruaru, falava-se que Caruaru tinha cerca de 110 mil pessoas com algum tipo de deficiência. O censo agora de 2022 trazem números de 18,6 milhões uhum. Brasil, 949 mil Pernambuco e 33 mil Caruaru. Quando a gente para pensar nessa diferença de números, eu lembro que em 2010 não se tinha um entendimento como temos hoje que pessoas de terceira idade tinham adquirido deficiências. Em Uhum. 2010 não tinha aquela perspectiva de se trabalhar, de se pensar a política pública para a pessoa autista. Mal se Sim, falava sobre o é autismo. verdade. Então, olha, quem sou eu para querer contrariar o dado do IBGE? Mas eu fico bastante reflexivo, sabe, em Uhum. relação a essas diferenças. Por isso eu tenho tanta sede de um maior detalhamento em torno desses números. Sim. Quantas pessoas com deficiência visual existem, já que eu sou pessoa com deficiência visual? Mas quantos destas é cego? Quantos dessas é pessoa com baixa visão? E quantos destas de fato não são pessoas com deficiência porque por meio do recurso óptico conseguem enxergar? Uhum. Então, se tem acesso ao recurso óptico, logo não é pessoa com deficiência visual, né? Sim. Legalmente falando. Uhum. Então eu tenho sede desse maior detalhamento. E aí, te respondendo em relação ao Estado, quando eu encontro mais municípios adotando a coordenação da pessoa com deficiência, a gerência da pessoa com deficiência, permitindo com que a pessoa com deficiência seja protagonista desse espaço, quando eu vejo a efetivação de mais conselhos municipais da pessoa com deficiência, quando eu vejo esse pessoal participando do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, quando eu vejo esse pessoal se aproximando da SEAD, que é a Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, e a SEAD saindo de sua sede e interiorizando os seus serviços, eu entendo que a gente está num movimento legal.
Ainda não o suficiente, né? É bem verdade. Eu costumo falar que para a gente atingir os 99, os 949 mil pernambucanos que tem algum tipo de pessoa com deficiência, a gente precisa alcançar os 9 milhões de pernambucanos. E aí sim a gente faz com que a inclusão aconteça. Então é um processo. Eu sempre falo da inclusão, da acessibilidade como um processo. Perfeito. Eu acho que esse que tu comentou dos dados do IBGE, eu acho que teve uma alteração do tipo de avaliação, né? Eu não sei exatamente o que mudou, né? Não sei. Mas porque também me levantou esse questionamento, né? Por que teve essa alteração tão grande dos números, né? Mas aí mudou, eu acho que a forma de avaliação, por isso que deu essa diferença. Diferença. Mas eu sinto também essa falta desse detalhamento, porque a gente sabe, que a gente que trabalha, que convive mais, a gente sabe a diversidade que tem dentro De cada de cada das uma, áreas, né? exatamente. E aí a gente sente falta realmente desse detalhamento, né? Desse trabalho mais minucioso, né? Desse levantamento mais assim, né? Mais detalhado, né? Isso. Dos tipos e onde que essas pessoas estão, qual é o nível de vulnerabilidade delas. Eu acho que também é Isso. importante, né? Em A gente conhecer. Em 2010 tinha muito aquele olhar para a patologia, né? E só a patologia. Hoje o grande pedido é pela uma avaliação biopsicossocial, Exato. né? E isso eu creio que seja o caminho de fato para a gente detalhar, poder quantificar, identificar e aplicar a política pública, né? Exatamente. Com esse detalhamento fica mais fácil de solucionar várias situações, tanto para a questão de política pública, quanto para a questão de projeto. Para a gente projetar, a gente precisa desse detalhamento maior, para a gente conseguir conhecer as nuances, as diferenças que existem em cada aba daquele público ali. E Isso. aí a gente fica meio confuso na hora que vai ler esses novos dados aí. Pois é. Eu sei que dentro do laboratório até a gente conversou muito quando aconteceu esse desastre no Rio Grande do Sul, né? Essa crise, né, humanitária que a gente pode chamar. E aí a gente começou a observar, né, o resgate, a dificuldade do resgate de pessoas idosas, né, a dificuldade de resgate de pessoas que têm outra forma de comunicação, né, que tem uma necessidade de um equipamento diferenciado para Dificuldade de fazer a mobilidade também. evacuação, né, os avisos de evacuação, né, e aí a gente começou a conversar isso dentro do laboratório, né? Realmente, tá, a gente sabe o número de pessoas com deficiência, mas onde elas estão, né? Para caso aconteça uma crise, eu saber que, naquela casa eu tenho uma pessoa em tal condição e eu vou precisar de um equipamento diferenciado ou de algum outro profissional que faça um atendimento específico, né? E tal. Então, acho que levantou também muitas questões Como a assim gente que avisa isso? Como a gente diz isso para a sociedade que existe uma pessoa com uma singularidade ali que precisa de algum apoio. Então a gente ficou bem atento. Depois disso, ficou. levantou vários Foi. alertas assim, né? A gente abre os olhos, né, no momento de crise, né? Exatamente. E como estávamos conversando em off, né? Vocês falando das experiências que provocam, e vocês falaram da experiência em relação ao intérprete de Libras, que estava provocando as pessoas para entenderem a barreira comunicacional. Quando uma pessoa é surda, se comunica em Libras e os demais não. Então imagine lá, nessa situação do Rio Grande do Sul, tá prestando socorro, de repente tem um bobeiro que adentra uma casa, que tem uma pessoa surda. A pessoa está apavorada pela situação. Sim. E você não consegue se comunicar. Como acalmar? Como aplicar a sua técnica enquanto bombeiro? Exato. Né? Então tudo isso aí nos chama a reflexão de que inclusão só se faz com participação. E todo mundo é convidado para participar disso. Exato. Tem que ser todo mundo, né? Todo mundo tem que entrar nessa. Tomar parte disso, né? Como parte de um consenso societário, assim, né? Porque, independente se somos 46 milhões ou 18 milhões de brasileiros, uma coisa é certa: é muita gente. Exatamente. É muita gente. E como você vê, assim, para a gente finalizar
essa visão mais geral, né? Quais são os principais desafios hoje que você vê nesses degraus que você mencionou aí da luta das pessoas com deficiência? Olha, eu acho que a principal é a chamada barreira atitudinal, ou aquilo que por muitos entendem por capacitismo. Uhum, Essa é a grande barreira, essa é a coisa que a gente realmente precisa derrubar, sabe? Porque a partir do momento que a gente traz o julgamento de acordo com a característica, ah, tal pessoa não tem capacidade porque não enxerga, não tem capacidade porque não ouve, não tem capacidade porque tem mobilidade reduzida, não tem capacidade porque tem um pensamento diferente, digamos, do comum, do entre aspas comum. Quando a gente encontra esses julgamentos, aí é quando nos afasta do trabalho, é quando nos afasta do lazer, são esses pensamentos que nos afastam da cultura, são uhum, esses pensamentos que nos afastam das escolas, das universidades. Então, a principal barreira é de fato atitudinal. Algumas cidades têm conseguido trabalhar isso bem, esse enfrentamento ao capacitismo, mas eu percebo que, em especial, nos interiores, a gente precisa trabalhar cada vez mais, uhum, né? E a partir das gestões, sabe? Fazer com que a pessoa com deficiência participe desses movimentos de gestão, uhum. participe das secretarias municipais, permitir com que estejam perto. Então, o grande provocador dentro dos municípios para dialogar, para debater sobre isso, é a participação social, é o controle social, são os conselhos. Uhum, Né? sim. É dali que surge, É né? daí que Muitas surge. das políticas públicas, das ações, né? Pode surgir ali desses conselhos, dessas reuniões, né? Uhum. E aí, entrando nessa parte desses conselhos, né? E da superintendência que você participa, qual que é o papel desses órgãos, dessas organizações, assim? Vamos lá. Conselho municipal, o conselho estadual. O conselho municipal é o Comune, né? São os Isso. conselhos municipais dos direitos da pessoa com deficiência. Tem a sua versão estadual, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E em nosso país temos o CONED, que é o Conselho Nacional. Todos eles têm por função fiscalizar e, a partir dessa fiscalização, apontar, né, as soluções para o desenvolvimento, para o bom andamento das políticas públicas. E sempre de forma paritária, né, participação de representantes dos governos, isso entende secretarias, mas também a tão importante participação da sociedade civil, Uhum. por meio das associações, por meio dos conselhos, conselhos não, desculpa, mas sim, conselhos de classe também, Sim. esses são os conselhos, né? Que é uma parte, é a parte fiscalizadora. Já a superintendência estadual, ela é o órgão dentro da estrutura do governo estadual que tem por função o desenvolvimento de política pública voltada à pessoa com deficiência, tem a função de se articular junto às secretarias do Estado e tem por função também o desenvolvimento de alguns serviços, como exemplo, a carteira de identificação da pessoa autista estadual, o PE Livre Acesso, que é o passe livre intermunicipal do nosso estado, o Vem Livre Acesso, que é essa modalidade para a região metropolitana do Recife, a Central de Interpretação de Libras. Esses são, digamos, os serviços que a SEAD oferta para a pessoa com deficiência no contexto de trazer uma maior autonomia. E quando que surgiu, assim, a superintendência, por exemplo? É de tempo já? Sim, sim. A lei que institui a criação da SEAD, ela é de 1991. Olha. Já tem um tempinho. Mas da saída do papel para a prática demorou 3 anos. Então, Sim. efetivamente, ela iniciou em 94. Houveram várias atualizações, né? Em 2003, isso, a SEAD ela ganhou um corpo maior, com um maior número de servidores, né? Na época, 40 servidores, de modo a trabalhar
o enfrentamento ao capacitismo, a empregabilidade da pessoa com deficiência, o acesso da pessoa com deficiência ao transporte público, não é? Então, esses foram pilares ali em 2003, né? E hoje, com esses serviços que apontei para vocês, né? A CIPTEA, o V Livre Acesso, o PE Livre Acesso, a Central de Interpretação de Libras, o Pernambuco Empregabilidade, né? o nosso PE Empregabilidade, e as ações intersetoriais, né? De enfrentamento ao capacitismo, de conscientização em torno dos direitos da pessoa com deficiência. É dessa forma que a SEAD vem a trabalhar em todo o estado. Certo. E aí a SEAD, ela tem essa comunicação com as secretarias, é isso? Isso. Ela está Ah, sempre em contato com as secretarias do estado, mas ela também ela tem por função articular os municípios para que também venham fomentar, né, esses serviços voltados à pessoa com deficiência no município. Então, é esse olhar macro, né, em torno do estado, mas esse olhar mais próximo também quando vem ofertar as ferramentas para os municípios. Então, é importante para os municípios que ainda não conhecem a SEAD, né, entender que a SEAD é um órgão parceiro. Então, se você não desenvolve ainda a ação voltada aos munícipes com deficiência e precisa de suporte, precisa pensar, precisa estruturar, de orientação, conta com a SEAD. Ah, não, Marcos, aqui a gente já tem uma coordenação da pessoa com deficiência, a gente já tem uma gerência da pessoa com deficiência e a gente quer potencializar os serviços em nosso município. Conta com a SEAD também. Essa é a nossa função. Ah, que legal. A gente sabe que tem a questão dos conselhos municipais, que você falou aí, no caso do Comude, e a superintendência. Como é que juntos vocês fazem esse levantamento para conhecer as demandas das pessoas com deficiência nos municípios, para que a partir daí a gente consiga originar ações, originar projetos? Como é que é feito isso? A gente precisa dividir, né? Os conselhos fazem essa parte do controle social. Então, ele de fato vem a fiscalizar aquilo que está sendo executado pelas gestões. Certo. Então, o controle social, por meio dos conselhos, ele é provocado por meio das associações que levam demandas para o conselho delibera, fiscaliza, faz os apontamentos. Também existem as provocações individuais. Então, você, pessoa com deficiência, se tem um direito ferido, você pode buscar o Conselho Municipal de tua cidade, fazer esses apontamentos para que o Conselho venha averiguar, deliberar e fazer apontamentos para sanar aquela problemática. Entendi. Né? Já a SEAD, ela de fato ela é o executor. A SEAD, ela deve ser fiscalizada pelo Conselho Estadual. Né? Certo, entendi. Essa é a diferença que a gente tem em relação à SEAD e conselhos. E quem é que compõe a SEAD? São pessoas com deficiência ou como é que é feita a composição? Então, são servidores públicos, não é? Certo. Eu hoje estou enquanto superintendente estadual, mas dentro da SEAD nós temos os nossos servidores, né, que atuam junto a essa questão da empregabilidade, que atuam junto a todos esses serviços que citei para vocês, mas hoje no nosso quadro de servidores, sim, nós temos pessoas com deficiência física, pessoas autistas. Eu sou a pessoa cega na equipe. Hoje nossa equipe está composta de 21 servidores, que tem por função executar esses serviços, mas também se aproximar dos municípios para dar esse apoio. É trabalho, hein? Porque, né, se a gente pensar o estado inteiro, né? Porque a gente tem que pensar que essas ações têm que chegar lá na outra ponta, né? E reunindo todos esses conselhos, todas as cidades, todas as demandas específicas de cada cidade, que uma cidade só a gente já vê um monte de coisa que tem de possibilidade aí, imagina juntar tudo para a superintendência. Mas daí a importância da participação das secretarias. A exemplo, Secretaria de Saúde. Ela, lógico, ela tem que pensar da política pública de saúde
para todo cidadão. Mas ela tem que entender que dentro desse grande grupo existe o grupo de pessoas com deficiência. E aí é onde a superintendência vem a dialogar com a Secretaria de Saúde para que a Secretaria pense nesse público específico, desenvolva movimentos específicos para atender melhor a pessoa com deficiência no nosso estado. Então, apesar da equipe da SEAD ser de 21 pessoas, mas quando a gente trabalha de forma intersetorial, a gente potencializa, lembrando as secretarias, olha, vocês também trabalham para a pessoa com deficiência. Exatamente. Eu tava com uma pergunta agora, me passou. Me escapou. Mas já ela volta. Já ela volta. Me passou aqui a pergunta. Assim, dessa experiência que você já tem, como você acha que está avançando? Porque você comentou do interior, né? Que falta mais ações, né, para o interior. E aí você vê que isso está melhorando. Como é que está a abrangência estadual nesse sentido, assim? Olha, o que a gente pode utilizar como um grande exemplo são os camarotes da acessibilidade. Né? Os camarotes da acessibilidade, um movimento muito legal que iniciou em 2011, que é exatamente o espaço que traz todo o recurso com conforto e acessibilidade para que a pessoa com deficiência venha participar de movimentos de cultura. A exemplo, o maior e melhor São João do mundo, que é o de Caruaru. Me perdoe o pessoal de Campina Grande. Mas eu tenho que defender. Então, quando o camarote da acessibilidade chega por meio do Estado ao melhor e maior São João do mundo, por meio do camarote por meio desse espaço e com toda a equipe preparada para acolher e fazer com que a pessoa com deficiência curta o São João, então já é uma ferramenta legal. Então começou isso em Caruaru, que foi potencializado para o Galo da Madrugada. Então hoje a gente vê os camarotes da acessibilidade em todo lugar do estado. Os municípios com as suas versões de camarote da acessibilidade e o estado potencializando com o São João, com o Galo da Madrugada, com a FENEARTE, com o Festival de Inverno de Garanhuns, né? Até ano passado estava direcionado junto ao Estado. E esse ano, camarotes da acessibilidade espalhados por meio do novo festival, né? Que é o Pernambuco, Meu País. Sim. Então, isso é só um exemplo de como o Estado tem conseguido avançar com essa ferramenta de lazer e cultura. Mas a gente pode citar um outro, o Pernambuco, o Pé Conduz, que são as vans adaptadas para o transporte de usuários de cadeira de roda. Então, hoje em Pernambuco, nós temos 7 polos. Caruaru, Recife, Petrolina, Timbaúba, Vitória, Garanhuns. Me perdoe se eu esqueci alguém. Então, esses polos, né, são organizados pelo Estado para dar autonomia da pessoa usuária de cadeira de roda poder acessar suas terapias, seus tratamentos de saúde com conforto e acessibilidade. Então isso é um movimento legal que a gente vê hoje cerca de 450 pessoas inseridas no PE Conduz com acesso direto à saúde. Assim, a potencializar a saúde dessa pessoa, a trazer a qualidade de vida por meio do tratamento de saúde, mas que é provido com esse transporte adaptado. Então, é mais um exemplo que a gente pode citar. A Central de Interpretação de Libras, também outro serviço do Estado, que vem atender a comunidade surda, a entender sobre os direitos da pessoa surda, pessoa com deficiência no geral, né? Mas também ter acesso a uma saúde de qualidade, a uma justiça de qualidade, quando se tem um intérprete ali pronto para atender a essa interpretação. Então, nesses últimos 18 meses, a Central de Libras conseguiu realizar 1.800 atendimentos por meio de agendamento. Como é que funciona essa central? Então, a Central de Libras
na verdade, uma equipe de intérprete de Libras que está disponível para atender pessoas surdas que entram em contato com a SEAD, né? Uhum. E faz o agendamento. A pessoa surda precisa, sei lá, uma mulher precisa passar pelo ginecologista. Certo. Só que por muitas vezes esse ginecologista não tem habilidade com a Libras. Então, por meio do agendamento, um intérprete de Libras vai acompanhar esta mulher surda para ter esse atendimento acessível, tá? Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, sou, um, sou uma pessoa surda e quero ter acesso ao PE Livre Acesso, que é esse passe livre intermunicipal. Então, a Central de Libras ela vem atuar para fazer essa interpretação junto à equipe do PE Livre Acesso e a pessoa surda para ela ter acesso a esse benefício. Que essa central de Libras, ela acontece só em Recife, ela pode funcionar para o estado todo. Hoje é o nosso grande desafio interiorizar a Central de Libras, né? Hoje ela Aham, consegue atender as pessoas surdas da região metropolitana, sim. né? Então hoje o nosso grande desafio é reativar a Central de Libras de Caruaru e de Uhum. Petrolina para atender essas macros, além também de trazermos a teleinterpretação, que é Sim, que é independente de onde importante, você massa. estiver, né, a pessoa surda vai conseguir ter acesso a esse intérprete por meio dessa teleinterpretação. Então, esse é o nosso grande desafio para a gente potencializar a Libras em nosso estado. Que legal. Massa, muito Muito bom massa. esse serviço, hein? Extremamente necessário. É extremamente, extremamente. Porque informação é, né, É tudo, é né? tudo, É né? Se a tudo, é gente não tudo. tem, não consegue acessar aquela informação. Aconteceu comigo quando eu fui tirar a carteira aqui. A carta, né? Você chama de carta? Habilitação. Habilitação. E aí teve um rapaz surdo que entrou na mesma turma que eu. E aí começou as aulas, ele levava um amigo dele para fazer a interpretação de Libras, porque na sala não tinha, então ele levava um conhecido dele. Aí ali já tá errado, né? Porque você tem que Isso. levar, né? Uma pessoa O Estado deveria deve, ter o Estado sido, deve prover. deveria ter sido ofertado, né? Mas assim, o ruim também foi a confusão que aconteceu, que quando ele foi pro atendimento, a moça do atendimento entendeu errado a informação e de vez botar ele para fazer carro e moto, que era o que ele queria, ela colocou ele só para fazer moto. E Nossa. aí foi todo um. Quando eles Que né, viram, desgaste. quando ele percebeu que tinha visto, né, que estava fazendo menos do que ele queria, né? Aí deu todo aquele. Aí eu lembro que foi assim uma movimentação na escola porque não tinha ninguém que conseguia se comunicar, né? Naquele dia ele não conseguiu, o amigo dele não conseguiu vir, então gerou toda uma Nossa. movimentação, né? Então você vê que é um atraso, né? Um tempo despendido ali, né? É um atraso na vida dessa pessoa, porque ela estava com uma expectativa de fazer, agora vai, né? Fica mais caro também você fazer os dois separados, né? Separado. Então tem todo um impacto, né, na vida dessa pessoa por uma simples falta de comunicação, É. né? Do mínimo, assim, né? De uma troca de informação, né? Que é complicado. E aí a gente entra, né, nessa parte das barreiras que a gente já fala muito aqui. Na, Todo ver- Todo episódio a episódio gente a gente fala tá das falando de barreiras. na barreira. verdade, não tem como falar de pessoa com deficiência e não falar das barreiras, né? Não. Infelizmente não tem. Eu sonho do dia que a gente venha a falar sobre a pessoa com deficiência e as barreiras a gente tenha A superado. O gente que é o que isso, são o que é barreiras? O isso? que são barreiras? Como Nossa, vocês tinham vivenciou? isso? Ai, Isso que é. antigo, né? Pois é, a gente Que vive falando isso. antiquado. Daqui a quantos anos a gente vai dizer isso? Daqui a quanto tempo? Eu não. Daqui a Ai, quanto tempo a gente vai continuar dizendo isso, né? já, se Deus Simbora. quiser. É, Bom, tu já comentou um pouquinho, né, dos principais desafios, né, da principal barreira, que é a barreira atitudinal, né? Mas para além da barreira atitudinal, assim, o que que você acha que ainda é uma dificuldade grande, assim? E, gente, barreira arquitetônica. Não tem Sim. barreira arquitetônica, barreira urbanística.
historicamente, os municípios cresceram de forma desordenada, né? É. Plano diretor, meu Deus, é um bicho para muitos municípios, né? Então, a Verdade. partir do momento que os municípios foram crescendo sem nenhum plano, então a gente gerou calçadas desniveladas, é, é, uma série de barreiras que faz com que a pessoa com deficiência, quando saia de casa, venha enfrentar uma selva de pedras, de fato, para poder chegar aos seus destinos. Uhum. Então, hoje ainda a gente está nesse movimento de conscientização do que é um plano diretor e muito mais, fazer com que os municípios cumpram com os seus planos diretores, né? Para a gente poder sair de casa. E aí eu não só falo de mim enquanto pessoa cega. Falo de uma pessoa usuária de cadeira de rodas. Sim. Falo de uma pessoa que tem mobilidade reduzida. Falo de uma mulher que está ali gestante, mas precisa andar com conforto. Eu falo de uma pessoa que está no comércio do seu município, repleto de bolsas, mas quer andar com conforto. E por Uhum. muitas vezes tem nessa calçada uma série de batentes e aí que te oferta um maior risco. Se te oferta um maior risco, não é um lugar legal para você estar. Se não é um lugar legal para você estar, logo você não passa a comprar mais naquele comércio, naquela localidade. Então veja, é uma cadeia. Uhum. Acessibilidade nada mais é do que o conforto, eu costumo dizer. É. Permita o acesso com conforto, logo você terá todo mundo participando. É. É para todo mundo, Para né? todo mundo. Porque realmente, até esse dia eu tava voltando pra casa com a minha filha, que tem 2 anos, né? E aí agora ela não quer mais andar no colo, né? Agora ela é toda independente. É isso aí. E aí eu lembro dessa cena, de eu olhar assim, porque daí você mãe, né? Você já vai ver o que o seu filho vai passar. Antecipando. E aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus, assim, mas olha, um desnível, era tanto desnível na calçada, assim, sabe? Que eu falei assim, gente, como pode que isso, como que É. isso aconteceu? Era tanto degrau, tanta, aí subidinha pra moto, né? Que tem gente que faz um acesso pra Uhum. moto, e aí, como que a gente resolve isso, né? Tem solução, será? Esse tipo de coisa? Tem, não é? É o cumprimento de fato e fiscalização do plano diretor, mas também a participação da sociedade nisso, não é? Sim. Porque rampa para acesso de usuário de cadeira de roda não é rampa para acesso de moto, né? Exatamente, né? Então a gente precisa trabalhar isso. Que massa que tenha a rampa de acesso para usuário de cadeira de roda, mas a gente tem que se ligar que o asfalto precisa estar nivelado para permitir que a pessoa possa transitar ali. É. Porque por muitas vezes o asfalto ele está maior Isso. do que o O, nível mais baixo da O rampa, que é. gera um novo obstáculo que ali. gera um novo obstáculo, Pois é. né? Então a gente tem que olhar isso. Tá, como permitir que a pessoa surda tenha acesso também? Uhum. O surdo tem um acesso a uma comunicação visual. Então, se você não tiver uma identificação visual dos departamentos, das lojas, dos setores, como o surdo vai chegar? Como o surdo vai comprar, né? Se você não tiver habilidade para recepcionar uma pessoa autista que porventura tenha sensibilidade sonora, como é que você quer que aquela pessoa autista venha comprar o tênis de sua sapataria? Uhum. Se você está recebendo, vamos lá, uma pessoa cega que está com acompanhante e a pessoa cega que vai comprar uma roupa e você não direciona Não o seu seria. diálogo para a pessoa cega, como é que você quer que ela venha comprar, né? Exatamente. É o que a gente acho que vem muito da perspectiva do design inclusivo, né? Isso. Que a gente sempre fala que às vezes tem um entendimento errado, né? Que o design inclusivo vai projetar para a pessoa com deficiência, assim, como se aquele fosse o único público, Uhum, né? E não, na verdade, é você projetar, você pensar esses espaços, esses ambientes, esses produtos, né? De Essas forma mais ampla. soluções abrangendo, né? Você trazendo essa visão e ampliando o seu mercado, né? Então amplia o seu público, né? O uhum. seu consumidor.
né? Você não está restringindo, você não está Exato. focando, você está, na verdade, ampliando, né? São consumidores, são pessoas que estão ali, querem comprar, têm desejos de adquirir, né, e tudo, e você tem que, né, como vendedor, né, Comecei ofertar como fábrica. né, esse conforto, essa possibilidade de escolha, de compra, né, de acesso. Que é de fato o entendimento que se tem hoje sobre pessoas com deficiência. A deficiência é uma característica, né? É, Mas, vamos lá, a cegueira é uma característica, o autismo é uma característica, a surdez é uma característica, enfim, estamos falando de característica. Mas quando a gente encontra a barreira está em você que gera a barreira. exato. É aquela loja que tem o batente, então a deficiência está ali. É o seu vendedor que não sabe Libras, a deficiência está onde? Está na pessoa surda que domina Libras ou você que não consegue se comunicar com a Exatamente. pessoa que domina Libras, né? A deficiência está em você que não consegue atender uma pessoa cega por quê? Por conta de uma característica. Uhum. Então, é realmente puxar para si que Responsabilidade. se você não se inclui nesse processo, você é que vai seguir como uma pessoa deficiente. Uhum. Não eu que tenho uma característica. Exatamente. Porque eu consumo da mesma forma que você consome, sem diferença alguma. Né? Aí a gente entra nas barreiras atitudinais de novo, né? Porque É, isso de meio que novo. parte, né? Porque se você tem uma batente na sua loja, né? É parte de uma barreira atitudinal, né? Porque é o Isso. meu entendimento, né? A minha consciência, a minha posição com relação àquilo ali que vai fazer com que eu mantenha aquele batente ali, né? Isso, Então acho que isso. realmente a barreira atitudinal, acho que ela é como se fosse Uma nuvem que tá pairando por todas as outras. Tá que origina presente as em outras, tudo, né? Eu acho verdade. que é meio que nesse sentido. É, E aí, entrando um pouquinho, que a gente fala também das barreiras atitudinais, acho que está muito relacionada à questão da empregabilidade, né, da Sim. pessoa com deficiência. E aí a gente gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, você falou que a SEAD tem algumas ações, né, também com relação a isso, aí Exato. como é que funciona? A SEDA ela tem por função, nesse contexto da empregabilidade, né, captar currículo, mas também trabalhar a conscientização dentro das empresas e trabalhar a conscientização junto à pessoa com deficiência também. Uhum, Porque isso tem que ser uma via dupla, não é? certo. Lógico, a empresa está buscando alguém que venha contribuir para o desenvolvimento da empresa e a pessoa com deficiência faz parte disso, não é? Ela não está ali por conta de um ato de beneficência. Não, ela está ali para contribuir com aquele grupo, não Uhum, é? Então, é trabalhar essa conscientização. Primeiro com a pessoa com deficiência, que por muitas vezes está ali agarrada ao seu benefício de prestação continuada e não quer trabalhar, uhum, não quer crescer, tá? Mas também levar essa conscientização às empresas. Olha, você vai contratar a pessoa com deficiência, mas também dê a condição dela se desenvolver, uhum, né? E entender que, de acordo com a característica da pessoa, a empresa venha se adaptar. Porque existe muita visão. Ah, eu não contrato uma pessoa com deficiência porque eu tenho que colocar rampa em todos os lugares. Não, você tem que colocar rampa em todos os lugares, não é porque você vai contratar. É porque você tem que ter um espaço acessível mesmo. Não é porque você vai contratar, não. Mas sim, para o teu colaborador trabalhar bem, ele vai poder, ele tem que acessar bem as coisas. uhum, Mas vamos lá. Cego sobe escada, né? Tranquilamente. E aí se tem muito aquela ideia, eu preciso colocar uma rampa para cego. Não, você não tem que colocar uma rampa para cego. Você vai ter que colocar a rampa porque sua empresa precisa ser acessível. Mas o cego vai conseguir subir uma escada tranquilamente, sim, né? Ah, o surdo, todo mundo tem que saber Libras. Todo mundo tem que saber Libras porque você tem que construir esse movimento inclusivo, né? uhum, Mas você vai trazer algumas ferramentas de acessibilidade que façam com que o surdo venha se comunicar com o teu cliente, se for o caso. sim, O cego tem a capacidade plena de cuidar das tuas redes sociais, de dialogar com teus clientes por meio
de WhatsApp, outras ferramentas comunicacionais por base do português, mas lembrando que nem todo surdo domina o português. Sim. Então, criar ferramentas acessíveis, ou melhor, trazer para dentro da tua empresa uma ferramenta acessível que possibilite o uso da Libras. Então, esse olhar de que a empresa tem que fazer sua parte, mas a pessoa com deficiência também, sabe? Essa é uma função da SEAD. Nos dói quando a gente percebe que existe a vaga para a pessoa com deficiência, mas essa vaga não está sendo ocupada, né? E não está sendo ocupada devido, de novo, uma barreira atitudinal da empresa e da pessoa com deficiência também, né? Existe. Uma das coisas mais gritantes, Marcela e Rose, é você ver que as empresas buscam, e me perdoem o que vou dizer, mas é de fato trazendo a reflexão. As empresas buscam cegos que enxerguem, cadeirantes que andem, surdos que ouçam, autistas com altas habilidades. Aí é quando você quer meio que usar da característica da pessoa para ser. Né? Todo autista tem que ter alta habilidade para ser contratado. Mas espera aí. Não é todo autista que tem altas habilidades. Não é todo autista que tem o nível de suporte 1. E aí, qual estratégia você vai adotar para acolher e fazer com que essa pessoa se desenvolva dentro de tua empresa e fazer com que tua empresa se desenvolva junto dessa pessoa? Então, uma série de questões que a gente tenta levar para a empresa e para a pessoa com deficiência, para todo mundo despertar e colaborar, né? E como é que é feito isso? Assim, a empresa que vem com as restrições da vaga, nesse sentido que você falou, assim, a empresa pode pôr algumas restrições na vaga, assim, alguma delimitação de... Por vezes ela traz esse cenário. Olha, eu tenho uma vaga aqui, vamos lá, só um exemplo, tá? Eu tenho uma vaga aqui para caixa, tá? Então, quais pessoas vocês têm com habilidade para caixa? A gente busca ali nos nossos currículos a pessoa que tem o melhor perfil para se enquadrar. Mas a gente tem esse movimento também de fazer um estudo. Será que você só tem essa necessidade de caixa mesmo? Quais são as outras funções que a gente pode levar as pessoas com deficiência para ocupar também essa função e ocupar bem, né? A gente tem muito esse movimento de acolher a demanda, mas por muitas vezes fazer o estudo da demanda e de coisas que ainda nem foram apontadas para a gente permitir o acesso da pessoa com deficiência a essa empresa que nos busca. É porque até... Tu quer falar, amigo? Não. Achei que tu ia falar. Não, porque até teve os dados que mostraram também, não sei se confere, né, com a realidade, mas que a gente está dando mais assim, agora a pessoa com deficiência consegue chegar no nível superior com mais acessibilidade, né? Vamos dizer assim, a gente está conseguindo dar acho, uma condição um pouquinho melhor. Ainda falta muito, né? A gente sabe, mas assim, eles estão participando mais, né? Desses espaços, estão conseguindo se formar, né? Ter uma formação superior. Então, eu acho que também tem essa questão dentro das empresas, não sei se é uma visão errada minha, né? De que às vezes as vagas que são destinadas para pessoa com deficiência são vagas, como é que eu posso dizer assim, que não atende essa formação superior, essa vaga mais especializada, vamos dizer assim. Tem essa diferença ou não? Isso não acontece? Tem também. Na verdade é uma dificuldade geral, né? Quantas e quantas pessoas que têm um nível superior não conseguem ocupar essas funções especializadas, né? Mas quando a gente fala da pessoa com deficiência, aí sim, esse movimento capacitista é potencializado. Porque a pessoa com deficiência é sempre pensada para uma telefonia, para um almoxarifado, para um estoque. Olha, não estou de forma alguma desmerecendo essas funções, mas lógico, quando a gente para pensar que uma pessoa com deficiência, por vezes, está habilitada para gerenciar aquele estoque, ela é colocada para repositor,
você não está respeitando a especialização, aquela Exato. graduação que a pessoa com deficiência tem. Isso é constante. Isso é Ou constante. até o crescimento da pessoa dentro da empresa, né? Às vezes até ela pode. Essa questão da ascensão também dentro da empresa, É. né? Que às vezes também fica. Ninguém quer ficar estagnado, né? Todo mundo Uhum. quer crescer, quer se desenvolver, alcançar novos cargos, né? Se especializa para entrar nesses cargos maiores. Então, essas barreiras, né, acontecem também por aí, né? Acontece sim. A gente vê a pessoa com deficiência crescendo no serviço público, que já tem um plano estabelecido. É Sim. mais fácil. Mas quando a gente vai para o cenário privado, a dificuldade de uma progressão salarial e funcional da pessoa com deficiência é muito mais difícil. E aí a superintendência também atua daí nessa buscando conscientizar as empresas também, fazer essa conversa. Sim, sim, sim. Sim. Essa é uma das nossas tarefas, né? Trabalhar essa conscientização. A gente não tem essa função de policiar, né? A gente não pode multar também, né? Essa não é a atribuição da SEAD. A SEAD trabalha dentro dos alinhamentos de captação e conscientização. Então, se você tem uma empresa, se você é um gestor do RH e precisa trabalhar essa conscientização dessa tua empresa, pode contar com a SEAD, que essa é a nossa função. Que ótimo. Nossa. Um episódio que tá cheio de informações, cheio de coisa que Muita coisa. bem ampla, eu não sabia de Também muita coisa. Deixa eu ver, acho que foi tudo aqui dessa parte. Agora puxar a sardinha pro nosso Pro lado, nosso né? lado, né? O que é que a gente sempre que está projetando, que está desenvolvendo, a gente tem uma série de possibilidades de observação de demandas, de público-alvo, de como é que a gente vai fazer a caixinha, né? Aquela persona, o que é que ele precisa, que ele necessita, como é que a gente vai projetar. Conversando com você agora, observando essa questão de desenvolvimento de projetos, de coisas que a gente pode fazer de design, tem alguma coisa que você consegue perceber, que você consegue ver, que a gente poderia pensar de uma melhor forma, que a gente poderia alinhar de melhor forma para atender esse usuário? Olha, eu vou te falar de experiências minhas, tá? De demandas minhas, mas percebo que também é a demanda da coletividade. Pessoa com deficiência precisa ocupar espaço, né? Precisa ocupar espaço, mas os espaços estão repletos de barreira. Eu quero andar numa feira da Sulanca com autonomia, sabe? Eu quero ir aos centros de compra com autonomia, comprar as minhas coisas com autonomia. Então, é chegar naquele ponto comercial e poder comprar aquela peça, aquele produto, sabe, com autonomia. Então, eu ainda sonho com isso. Já se foi o tempo, com 16 anos, quando eu tinha meus 1,80 m e a barreira era esbarrar nas barracas porque eram baixinhas. Nessa época eu tinha baixa visão, né? Esse era o meu principal problema. Hoje não. Hoje é de fato o acesso. O acesso. Eu não consigo chegar com autonomia, com minha bengala, com minha guia. Não consigo. Eu não consigo comprar o meu produto com autonomia. Não consigo. Eu preciso estar sempre com um guia, com uma pessoa ali me acompanhando. E eu percebo que isso também é uma demanda do usuário de cadeira de rodas. Eu percebo que isto é uma demanda da pessoa surda. Eu percebo que isso é uma deficiência, uma problemática das pessoas com deficiência intelectual, das pessoas autistas, enfim, sabe? Poder usufruir dos espaços públicos, dos espaços dos centros de compra também. Não, realmente assim. E eu acho que tem um pouco a ver até com essa coisa desordenada que você falou, né? Assim, Da cidade crescer, tem muito, sem levar em consideração o plano diretor, orientações, o que é que poderia ser desenvolvido da melhor forma ali. Gera o caos. Assim, massa porque a galera do design já vem estruturando umas ferramentas muito legais, né?
utilizando das ferramentas de acessibilidade para trazer a descrição de produtos. Uhum. É muito legal quando cria ferramentas de acessibilidade para que a pessoa com deficiência possa acessar esses espaços, possa provar desses espaços. Então, esses movimentos já estão acontecendo. Eles precisam, de fato, se popularizar, né? Sim, sim. E aí, assim, a gente vê muito, discute muito também dentro do laboratório. A gente tem um projeto até de desenvolvimento de pisos de sinalização tátil, né, a partir de resíduos da indústria local, né? É um Uhum. projeto que acho que ainda vai demorar um pouquinho, né? Mas assim, a gente tá desenvolvendo ele, né? Mas a gente observa muito, assim, que. E aí eu gostaria de que você trouxesse um pouco da sua perspectiva pessoal, assim, né? Com relação ao uso desses pisos, assim, porque a gente vê, às vezes, aplicações bem equivocadas, às vezes começa e não termina, ou vai para um Uhum. lugar que não. As pessoas não entendem a funcionalidade, Isso, o né? próprio Exato, respeito das outras pessoas usando o piso também. sem ser É. realmente a necessidade, atrapalhando muitas vezes Ou o usuário. cadeiras, placas em cima dos pisos direcionais, né? Dos pisos táteis. Meu Deus, é o que a gente mais vê, né? Vira uma nova barreira de um ambiente que já tem muita barreira. É. Mas aí você acaba usando, assim, você consegue usar hoje esses pisos, assim, por exemplo, quando você tá na rua, não consegue, né? Não tem. Ou como é que é essa relação sua no dia a dia com o uso do piso, entende? Olha, é muito legal. Aonde tem, eu utilizo. A bronca é encontrar onde tem, sabe? Mas quando tem, eu utilizo, porque de fato traz autonomia. Agora eu utilizo com cuidado, porque Sim. a chance de eu encontrar uma barreira ali em cima do piso é muito grande. Então, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão assistindo, aquela faixa que vocês por vezes encontram nas calçadas, que tem uns tracinhos, que tem umas bolinhas, que você encontra nos bancos, na fila ou nas lotéricas, gente, aquilo não é enfeite. Aquilo tem uma função. Então, deixa aquele espaço livre para que a pessoa cega, a pessoa com baixa visão, possa transitar utilizando daquela ferramenta. Não gera barreira ali, por favor. Nossa, É, e a autonomia do coleguinha. já é difícil ter, né? É, Daí E quando 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 tem, tem. tem. vou botar uma lixeira aqui. Aí não dá, né? Ai, ai. Bom, acho que é, a gente já falou sobre várias coisas, né? Sobre muita informação Foi nova para mim, muito. assim, né? Principalmente da superintendência, realmente, assim, eu ainda não tinha entendimento, né, das ações, das funções, né, da superintendência. Se você quiser fazer mais algum comentário, acrescentar mais alguma coisa que você acha importante, você Olha, pode. esse espaço que vocês destinam é um espaço que realmente que a gente precisa utilizar bem, sabe, para poder difundir os serviços da SEAD. Então, hoje, a grande missão que Raquel traz para a gente é descentralizar, interiorize, faça com que todo mundo tenha acesso, né? A gente tem que facilitar. Essa é a grande provocação. Então, cheguei há pouco tempo, bem verdade, na SEAD. A gente tem uma equipe super comprometida para fazer com que a SEAD chegue em todos os espaços. Agora, para chegar a todos os espaços, a gente, por vezes, precisa ser provocado, precisa ser acolhido, né? Porque a gente levar ações, a gente sabe que depende também de recursos, Uhum, não é? sim, Mas a gente agindo de uma forma parceira, a gente consegue chegar aos municípios, a gente consegue atingir melhor as pessoas com deficiência, que é o nosso público-alvo, sim, Sim. né? certo. Então, sempre que municípios precisarem, empresas precisarem, pode contar conosco por meio do 81 3183 3214. Esse é o contato da SEAD. Pode ligar para a gente que a gente vai com o maior gosto fazer o estudo de caso e aplicar a ação necessária. Vocês têm rede social também? Quer deixar algum outro contato? Temos sim. A SEAD, ela faz parte da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco. Então, você que queira falar por meio do direct, poder acompanhar também as ações por meio da secretaria, é só seguir a SEC Direitos Humanos PE, tá? Instagram.
A gente vai deixar no comentário também do vídeo, né? Todos os contatos para facilitar quem quiser acessar também. Bom, né, Marcos, agora a gente chegou na hora do nosso dado, né? Nosso Querido devido dado. do Acho que eu vou dado. retirar aqui um Por pouquinho favor, por A favor. caneca. a caneca. Vou colocar o dado aqui na sua frente. Aí Hum. você pode jogar e aí o que cair para cima, a gente vai fazer aí. Você responde. Vamos lá. Valendo? Valendo. Vamos lá. Quem te inspira? Quem me inspira? Quem te inspira, Marcos? Essa é difícil. Olha, as pessoas com deficiência no geral me inspiram, sabe? Me inspira para poder trabalhar, me inspira para construir pontos de inclusão. É quando chega uma criança para ter acesso à sua carteirinha de identificação da pessoa autista e a gente percebe que além dessas demandas, além da demanda da carteira, surgem outras demandas. É isso que termina me inspirando. Quem me inspira foi a primeira pessoa cega que eu conheci, Sandro Severino. É uma pessoa de Caruaru, uma pessoa que sou muito grato, porque foi a primeira pessoa a me dar a mão e me explicar para que servia uma bengala, para que servia a escrita e leitura braille, para que serve, né? Para que serve as tecnologias assistivas. Sandro me inspira. Quem me inspira? Minha mãe, que foi uma grande incentivadora para chegar onde cheguei. Foi a pessoa que não colocou barreiras. Ela disse, meta a cara. E por muitas vezes, realmente, eu terminei metendo a cara em postes, em coisas assim. Mas isso não me impediu. São essas pessoas que me inspiram, sabe? Ai, que é Legal. bem isso mesmo, né? Ai, a gente também se inspira com você também aqui, né? A gente cria mais motivação ainda para Pra continuar trabalhar. fazendo o que a gente, né, busca fazer. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né? É, É uma areiazinha lá que a gente vai exato. depositando, né? Para se transformar aí numa possibilidade futura da gente não precisar mais falar de É, barreiras. eu entendo que a gente não precisa modificar o mundo. Né? A gente não tem capacidade para modificar o mundo. Quem sou eu para modificar o mundo? Mas se eu conseguir contribuir com o meio que estou, olha, já vai ser um bom passo. A gente já está fazendo uma boa diferença, vamos ver. É verdade. Muito obrigada, Marcos. A gente agradece demais a sua participação aqui. Foi muito legal conversar contigo, né? De novo, a gente já tinha se encontrado, né? Uma Muito outra especial, vez. sim. Cada vez a gente aprende mais e mais, né? Com essa troca. Quer Eu deixar mais gosto. alguma mensagem? Quer deixar seu contato pessoal também? Deixo sim. Obrigado mesmo, professora Rose, professora Marcela, Ítalo, Jobson. Parabéns pela iniciativa desse podcast tão importante para levar esse conhecimento ao pessoal, né? As pessoas que precisam entender mais sobre os movimentos inclusivos. Isso é muito massa. Parabéns ao UFPE por meio do Campus Agreste. Isso é muito massa. Então, se quiser expandir esse diálogo da gente, fala lá por meio do direct, no @Marcos Gervásio Oficial. Estou à inteira disposição para a gente conversar muito mais e fazer a coisa acontecer. É isso. Obrigado mesmo, gente. Ai, muito obrigada. Então é isso, né, pessoal? Chegamos ao final de mais um episódio, né? Estamos conseguindo, né? Verdade. No início, assim, parecia que a gente não quer terminar, sabe? Mas agora que tá chegando no finalzinho dos últimos episódios da temporada, a gente já tá, assim, dando aquele aperto no coração, né? Que a gente aprende muito mesmo, né? Então, esse episódio chegou ao fim, pessoal. A gente agradece muito vocês que ficaram aqui conosco, né? Ouvindo todas essas informações extremamente importantes, né? Então, aproveita, já compartilha com os amigos, né? Com outras pessoas para que essa informação chegue o mais longe possível, né? Se você está ouvindo pelo Spotify, não esquece de colocar lá as estrelinhas para que esse áudio, né? Seja recomendado para mais pessoas. E pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir também, deixar seu comentário, possibilidades de outros assuntos, né? Outras dúvidas que vocês tenham. Quem sabe a gente grava outro episódio, não é mesmo? E recomenda aí pros amigos, né? Compartilha com todo mundo para que a gente consiga disseminar cada vez mais essas informações que a gente conversa, que a gente troca aqui. Né, É isso amiga? aí. Isso, e segue a gente lá no Instagram também, @labidin.ca.fpe. É isso aí. Até mais, pessoal. Tchau.